Chamando aqui as pessoas para participarem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chamei algumas pessoas já para começar a entrar aí, que a live de hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Inclusive, sofrimento é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Nós sofremos, né? Todos nós sofremos. Mas será mesmo que eu devo evitar o sofrimento? Será que essa é a palavra correta que eu devo usar? Eu tenho que evitar o sofrimento? Pega esse aviãozinho e manda para algumas pessoas para que a gente possa começar essa live com bastante gente hoje. E passando aqui também para avisar que vai ter um evento no dia 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, que vai se chamar Destravando o Sofrimento. Lá eu vou revelar 3 chaves fundamentais para começar, assim, a destravar mesmo toda aquela dor e sofrimento que você sempre sentiu, mas nunca soube o que fazer, como começar. Então, eu vou fazer esse evento e para participar dele, precisa se inscrever. Ele não vai ser aqui pelo Instagram. Então, como que você tem que fazer? Lá na minha bio tem um link e é o primeiro lá da fila. Você se inscreve, entra para um grupo e aí você vai ser avisado de tudo. Inclusive vai ter material também do evento. Então, para quem tá lá no grupo, vai ser avisado e tem material também, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar? Vocês estão bem? Estão me ouvindo e vendo bem? Pessoal do YouTube vendo e ouvindo bem? Como é que tá? Fala aí pra mim, Ju. No YouTube, tá tudo certo? O YouTube aqui tá com uma luz assim meio ruim. Vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Virada de Chave de hoje. E hoje tem um tema como: por que eu vivo evitando sofrimento? Por que, né? Nós, seres humanos, vivemos evitando sofrer. Será que esta é a melhor forma de lidar com o sofrimento? É evitando? Será mesmo? Então eu sempre começo a live fazendo algumas perguntas. Eu sempre faço isso. Porque quando eu te pergunto, você se conecta com essa pergunta e começa a perceber onde você está, em que lugar que você está. Tá meio... a luz tá bem ruim aqui, né? No YouTube. Deixa eu ver se eu tirar aqui um pouquinho de luz. Eu acho que agora melhorou, né? Então, onde eu quero chegar? Se eu pergunto para você, você é capaz de se avaliar e ver onde você está nisso tudo, nesse tema, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: você costuma fugir do sofrimento? E esse fugir do sofrimento é se distraindo com qualquer coisa que te tira desta dor e sofrimento? Você costuma fazer isso? Sim ou não? Isso é algo, fugir do sofrimento é algo que você faz com constância? Ou é só de vez em quando? Quando você já se conecta que eu falo assim, nossa, isso vai dar trabalho, isso está me fazendo sofrer, isso vai fazer com que o meu coração se abale, você vai e foge? Isso é constante para você? Coloca aí, sim ou não? Boa noite, as pessoas que estão entrando. O tema da live hoje costuma fugir do sofrimento? Se distraindo dele? E você faz isso com constância? Vamos lá. Próxima pergunta. Na maior parte das vezes, você diz que está bem, mas está mal. Então você diz para o outro que está bem, mas você não está bem, você está mal.
Você tem essa vergonha de falar com o outro que você tá para baixo, que não tá nada bem. Você vive mentindo pro outro e só para não passar de repente a vulnerabilidade. Coloca aí para mim, sim ou não? Você tem medo de expor esta vulnerabilidade? É algo que você teme? Será que você acha que se você expor que você não está bem, essas pessoas talvez, o que elas vão pensar de você? Será que elas vão querer se afastar de você? Como que você pensa? Como que é isso aí para você? Outra coisa, você sempre deixa para depois e acha que o tempo vai se encarregar de resolver aquele sofrimento, aquela circunstância que te causa dor e sofrimento. Você é essa pessoa que deixa para depois, ou muitas vezes você deixa que o tempo resolva? Vai aí, vai pensando. Quais decisões você está tomando, né? Quais decisões você está tomando ou você tomou para evitar o sofrimento? Quais são as decisões você anda tomando na sua vida para evitar sofrer? Será que pode ser uma decisão de permanecer num lugar onde você não gostaria de estar? Será que talvez para evitar maiores sofrimentos você acaba cedendo alguma coisa que não tem nada a ver com você? Talvez por você não querer sofrer, você permanece num relacionamento ruim, num trabalho que você não tem a ver com você? Vai prestando atenção, porque aquele trabalho é ruim, mas você sofre só de pensar em ter que trocar e acha que esse sofrimento pode ser muito maior do que aquele que você está, e aí então você não fica na zona de conforto. Isso acontece com você? Isso acontece com frequência para você? Nós hoje vamos entrar em assuntos bem profundos e vai pegando aí uma conexão com as minhas perguntas, porque tudo que eu vou hoje explanar vai ter a ver com isso aqui que eu tô perguntando para vocês, tá? Eu quero saber se tem alguém aí da live, se tem alguém aí do Virada de Chave de hoje que está a fim de entrar ao vivo aqui comigo e me expor, por exemplo, alguma coisa que ela tenha passado ou alguma coisa, ou alguma vez que ela fugiu de um problema para não causar sofrimento, porque ela achava que isso ia causar um sofrimento grande e foi muito pior depois. Quem tiver a fim de participar, fala eu, que aí eu chamo, tá? Muitas pessoas, para se livrar do sofrimento temporário, toma decisões concretas. Eu vou repetir. Muitas pessoas, para evitarem um sofrimento temporário, toma decisões concretas. Isso quer dizer que para, às vezes, eu não sofrer, eu acabo tomando uma decisão que não vai ser boa para mim. E sim, porque você está pensando no sentimento, no impacto que aquilo vai ter em você, e você acaba tomando uma decisão que é totalmente negativa para você, mas talvez não é negativa naquele momento, mas a médio e longo prazo aquilo ali é destrutivo. Você tem o costume de fazer isso? Você costuma encarar ou fugir do sofrimento? Você costuma encarar ou fugir dos problemas? E aí, responde aí pra mim essa. Então agora nós vamos começar a falar um pouco sobre o não querer sofrer, tá? Eu anotei umas frases aqui que ela leva a gente a grandes reflexões. Não querer sofrer é não querer viver. O sofrimento, ele faz parte. Isso é intrínseco ao ser humano. E não é só ao ser humano. Acho que todo ser vivo
passa por um tipo de sofrimento. Os animais também sofrem. Os vegetais também sofrem. Portanto, vamos ater-se ao ser humano. Sofrer, sentir dor é muito ruim. Mas qual é o lado positivo disso? Porque a gente pensa no lado negativo, no lado que incomoda, que causa verdadeiro incômodo na nossa vida. Mas qual é o lado positivo do sofrimento? Alguém poderia me dizer qual é o lado positivo do sofrimento? Alguém pode me dizer qual é o lado? Alguém tem ideia de qual é o lado positivo do sofrimento? Vamos lá. Alguém imagina? Qual é o lado positivo do sofrimento? Fala aí pra mim. Em que sofrer é interessante? Em que? O sofrimento. Vamos? Ninguém quer participar? Ninguém fala qual é o lado positivo do sofrimento? Aprendizado. O lado positivo do sofrimento é o aprendizado. É a expansão de consciência, é a lição que você aprende para crescimento, para evolução. Sem o sofrimento, o ser humano não busca evolução, ele se acomoda. E o sofrimento, ele advém, muitas vezes, das experiências que nós vivemos. Portanto, se nós não queremos sofrer, isso está, entre aspas, dizendo que nós não estamos querendo viver. Porque viver é uma eterna aventura, que ela não acaba até que a gente morra. Até que a gente morra. Então isso quer dizer que fugir do sofrimento é a mesma coisa de não querer viver, fugir da vida. Não querer passar por um sofrimento tem a ver com negar, tem a ver com ignorar alternativas, possibilidades de fazer melhor, de experimentar, experienciar, usufruir. Então, negar o sofrimento, você deixa de fazer muita coisa que você poderia fazer, mas pelo medo de errar e isso trazer um sofrimento para você, você acaba não fazendo. Agora, de onde vem esse medo? Muitos de nós, lá na nossa infância, recebíamos punição. E essa punição, ela vinha no intuito de nos educar. Mas, todas as vezes, ou grande parte das vezes que nós errávamos lá na nossa infância, nós éramos punidos. E essa punição, a gente como criança, a gente faz uma interpretação dessa punição como alguma coisa muito ruim. E quando a gente faz essa interpretação, fica em nós a memória celular de que errar é muito ruim, causa sofrimento, e está dentro dessa dor e sofrimento. Então, quando eu, no afã, de querer experimentar algo, mas o medo celular que eu tenho lá da minha infância me trava, me impede de acreditar que eu posso errar. Ele me impede, porque lá atrás, quando eu errava, eu era punido. Então, muitos de nós temos medo de errar. E muitos de nós também, quando erra, muitas vezes não admite o erro. Mente. Exatamente para não mostrarmos vulnerabilidade. Quantas vezes nós mentimos? Mesmo tendo feito algo errado, nós mentimos. O pesar ou o medo é tão grande de passar por uma humilhação ou de que nós não sejamos bons o bastante, ou inteligentes o bastante,
ou honestos o bastante, ou maravilhosos o bastante, com esse medo é tão grande que impede a gente de arriscar, de tomar algumas iniciativas que seriam muito, muito importantes para a nossa evolução, muito importantes para a nossa evolução e desenvolvimento. Então, o sofrimento de não querer sofrer te traz mais sofrimento, porque baseado em algo que você tenha passado lá em algum momento na sua vida, você tem aquela lembrança e aquilo te fez, vamos supor, um relacionamento que te feriu muito. Isso acontece com quase todo mundo. Às vezes a gente passa por um relacionamento que deixou muitas marcas, que deixou muitas traições, que deixou muitas farpas, muitos espinhos. E aí, quando eu saio desse relacionamento por algum motivo, ou porque abandonei ou porque fui abandonada, ficam memórias ali muito dolorosas, não só nos meus pensamentos, sentimentos, mas no meu corpo e na minha alma, que são as dores emocionais, né? E são as dores da alma. Ruim, deu uma paradinha aqui, voltou, acho que voltou. Quando eu encerro isso e me sinto muito ferido ou ferida dentro de um relacionamento, quando eu sair de um relacionamento, eu vou ficar com 2 pés atrás, ou muito desconfiada, ou com muito medo de passar por isso novamente. O problema é que, com medo de passarmos por isso novamente, deixamos de experienciar coisas muito legais. Deixamos de acreditar que é possível ter relações legais, que é possível estar dentro de um relacionamento saudável, amoroso, fiel, leal, porque pelas experiências passadas. E muitas pessoas tomam a decisão, quando saem de relacionamentos assim, que nunca mais eu confio em alguém, nunca mais eu amo alguém, nunca mais eu me entrego para alguém, nunca mais eu quero uma relação, ou quero me casar, ou quero me relacionar. É assim. Então, olha só, por causa de sentimentos momentâneos não resolvidos que causam sofrimento, e aquele sofrimento não resolvido causa a mim decisões definitivas que impedem que eu arrisque numa nova situação. Aquela pessoa que passou por aquele sofrimento, por aquela dor, independente se ela seja física, emocional ou sofrimento da alma, ela precisa aprender com aquilo que passou e não negligenciar-se a tomar uma nova postura, ou não se dar a oportunidade de arriscar-se de uma forma diferente, não da mesma forma. Então, essa pessoa que passou, que tomou essa decisão definitiva, ela causa a ela um estrago. Ela causa para ela algo muito negativo, que é não viver a vida. E quando eu não vivo a vida, e quando eu não entendo o jogo da vida, eu tô aqui simplesmente passageiro. Eu tô vendo a vida passar. E a minha vida não vai andar, não vai acontecer nada de espetacular. Não vai acontecer nada de maravilhoso. Não vai acontecer nada de realizador, porque eu me bloqueio para que eu não sinta de novo o sofrimento. As pessoas dizem para mim: Yara, você tá sempre recomeçando,
Você já teve alguns relacionamentos, aí na hora que vai ver você já está num outro relacionamento. Sim, e eu acredito piamente no amor. E eu acredito piamente que eu posso ser e estar feliz com alguém. Piamente. Primeiro, para eu confiar piamente nisso, eu tenho que entender que eu passei por processos de melhora, por reforma íntima, onde eu olhei o que foi falho, o que foi falho ali dentro daquelas relações que eu tinha, para que eu não repetisse os mesmos erros. Então, quando eu entro numa situação nova, eu já não sou mais aquela pessoa que tinha aquele medo. Eu sou uma pessoa mais consciente, não entrando em algo com amor cego, como que eu falo, com a ilusão de que agora vai ser melhor. Se você está sendo a mesma pessoa, na próxima relação não vai ser diferente, só vai mudar de CPF. Então não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com você que não aprendeu com os seus erros, está entrando numa nova relação sem corrigi-los. Então você vai atrair o mesmo tipo de pessoa que você estava. Porque nada mudou em você. Então, por que eu preciso ter medo de entrar nas relações? Por que eu preciso? Eu não preciso ter medo de entrar nas relações. Eu não preciso evitar a dor e o sofrimento. Eu não preciso evitar, eu tenho que encarar os problemas com maturidade. E essa maturidade, ela vem de você corrigir aquilo que não estava bom. E não permanecer no erro, achando que o outro só que erra, é o outro. Ok, se você atraiu uma pessoa que é muito ruim, ou que te trai, ou que é tóxica, ou que tem a ver com você. Eu sinto muito em te dizer. Semelhante atrai semelhante em vibração. Você entendendo ou não, aceitando ou não, acreditando ou não, você atrai. Por algum motivo. Talvez porque você aceita demais. Porque você diz sims demais. Porque você se anula demais. Porque você não se posiciona. Infelizmente, você não vai entrar diferente numa próxima relação se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, voltando no tema da live, por que eu vivo evitando o sofrimento? Você vive evitando o sofrimento porque você não se ajusta. Você não se autoconhece. Você entra numa zona de conforto onde você quer paz. Você não veio aqui para ter paz. Você que veio aqui para se esbaldar, para tentar, para errar, para conseguir, para realizar, para se dar mal também. Tudo isso é aprendizado. Como eu posso então, Yara, errar menos? Tem como. Tem como. Investiga. Vamos lá na área do relacionamento. Boa noite, as pessoas que estão entrando. Sejam muito bem-vindas à live. Pessoal, pega esse aviãozinho aí e passa para alguém que está precisando de ouvir isso aí. Passa. Chama aí umas 5 pessoas cada um. Por favor, faça isso. Ainda tem muita live pela frente. Muita gente está precisando de escutar isso aí. E não está escutando porque você não passou para frente. Passa para frente. Fala, tem uma doida ali falando de algumas coisas que de repente é bom para você. Então, tendemos a negar, fugir e ignorar o sofrimento.
Porque negar o sofrimento é muito mais fácil para mim, porque eu não tenho que fazer muito esforço. Então eu nego. O negar o sofrimento é você permanecer na mesma. Permanecendo na mesma, eu permaneço sofrendo. Então, se eu quero ter uma vida mais equilibrada, se eu quero ter uma vida com mais entusiasmo, acreditando que eu não sou vítima de nada, entendendo isso, aí sim, tem jeito sim. Mas se eu quero me livrar totalmente do sofrimento, ou eu nem quero entrar em contato com o sofrimento para não sofrer, sinto muito em te dizer, mas você está fadada a fracassar na vida. E tem uma coisa que é muito comum. Os pais tiraram o sofrimento dos filhos. Quem te disse que você tem que fazer isso? Quem te disse que você tem que tirar o sofrimento do filho? Quem te disse que você tem que evitar que o teu filho sofra? Quem te disse isso? Quando você está fazendo isso, você está fazendo um desserviço para o seu filho. Porque você não prepara ele para a vida aqui fora sem você. E aí, essa pessoa vem despreparada para o mundo. Ela fica doente porque ela não entende porque as pessoas vão dizer não para ela. Ela não vai entender porque as pessoas talvez não as queiram. Ela não vai entender quando alguém terminar com ela, ela vai achar que é pessoal. Porque ela nunca passou por esse sofrimento. Por que ela passaria isso esse sofrimento com um cônjuge, ou com um namorado, ou dentro da empresa? Não. Porque ela se coloca como centro do universo. Não aprende a habilidade de ceder, conversar, dialogar, se posicionar, de comunicar, porque é sempre alguém faz isso por ela. Perceba se a maioria das vezes que você teve dificuldade em se posicionar, ou você teve medo de ser rejeitado, abandonado, você teve medo de cair num sofrimento total, porque em algum momento da sua vida, ou por vários momentos da sua vida, alguém não deixou você passar por um sofrimento, tirou essa alternativa, essa possibilidade e sofreu para você. Os nossos pais costumam fazer isso. Eu não estou dizendo que você tem que deixar sofrer o tempo todo, não é isso. Mas a gente tem que ensinar para os nossos filhos que a vida lá fora não é a mesma coisa da vida dentro de casa. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que eles não são o centro do universo. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que para ele ter alguma coisa, ele precisa se esforçar. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter valor. Mas como ensinar se não somos? Como ensinar para os nossos filhos aquilo que não somos? Então é muito importante. Gente, eu quero coração. Dê coração aí. A subir essa live. Então é muito importante que a gente aprenda que para ter precisamos ser. Então o sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Vocês já ouviram falar nisso, né? O sofrimento é opcional. Por que o sofrimento é opcional? Vou explicar para vocês. Alguém quer saber por que o sofrimento é opcional? Alguém quer saber? A dor é inevitável. A dor, vamos colocar aqui que a dor seja o acontecimento. Muitas vezes nós não conseguimos evitar. É inevitável. Mas o sofrimento, na hora que eu estou passando pela dor, ok, eu posso me permitir sofrer. Eu devo me permitir sofrer. Porém, ele passa a ser opcional quando eu escolho entender o que aconteceu naquela dor. Ao invés de focar na dor. Focar simplesmente no fato. Ao invés do que está por detrás
do fato. Vou estar por detrás do pano. O que é que está por detrás? Então a dor, o fato, aconteceu. Eu posso, lógico, se acontece alguma coisa, lógico, ali naquele momento eu entro em sofrimento, porque, puxa, não era o que eu queria, ou, nossa, foi um impacto forte. Às vezes é uma perda de uma pessoa querida, às vezes é uma traição, às vezes é um acidente, às vezes é uma doença, às vezes é uma notícia ruim, às vezes é uma demissão. Ok, a gente entra no sofrimento e tá tudo certo, e tem que entrar mesmo, você não pode evitar. O problema é permanecer nele. O problema é permanecer no sofrimento. E quando eu permaneço no sofrimento, é quando eu entro com a minha visão infantilizada de mundo. E tá aí que entra todas aquelas crianças, aqueles jovens, né, de hoje, que não sabem lidar com isso. Porque nós não ensinamos, nós tiramos essa alternativa deles. E quando a vida diz não, eles não sabem o que fazer. E entram num sofrimento profundo, e entram nas drogas, e entram nos vícios, e entram nas compulsões. E aí começam a ter doenças psicológicas, doenças mentais. Vamos entender o seguinte: nós devemos educar conversando, explanando que toda ação que nós praticamos tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. E que ele pode até cometer um erro, mas sempre terá uma consequência. E essa consequência, às vezes, ela pode ser dura. Vai depender da ação cometida. Mas você não pode aliviar a consequência do seu filho para ele não sofrer. Você precisa deixar que ele passe por aquele momento para que ele tenha um entendimento que, se ele fizer de novo igual, ele vai passar por aquilo novamente. E ele será que está disposto a isso? O Caio Carneiro, uma vez ele disse assim, que o exemplo não é a melhor coisa que a gente pode dar para um filho. Aí eu falei, não? É a única. Não é deixando dinheiro, bens para o seu filho que você está garantindo o futuro dele. Não. É a educação que você dá para ele. É o exemplo que você dá para ele. São os valores que você passa para ele. E não os bens. Aí você não dá isso porque você não acha tão importante, mas você está tão preocupado em deixar bens para os seus filhos que você esquece do principal. Você não ensina eles a gerarem riqueza. E adivinha o que vai acontecer? Eles vão gastar, torrar tudo. Porque eles não sabem criar a riqueza, eles só sabem gastar. Porque você não ensinou. Não há nada de mal em deixar algum bem para filho. Mas isso tem que ser secundário. Secundário. Os seus filhos ficam com a experiência que você dá. Os seus filhos ficam com as historinhas que você contou, com as brincadeiras que você brincou, com o carinho que você deu, com as broncas que você deu, com o ir na escola e nos eventos dele, no jogo de futebol, no balé que você foi. É isso. Então, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Não tire o sofrimento deles. Deixe que eles passem por essa experiência maravilhosa. O sofrimento, ele ensina. Yara, é só através do sofrimento que a gente aprende? Sim e não.
Na maioria de nós, a maioria de nós precisa passar pelo sofrimento. Inclusive, ele é essencial. Mas é só através dele, Yara, que eu aprendo? Não. Através do amor também a gente aprende. Mas nem todo mundo está disponível. Nem todo mundo acessa o aprender pelo amor. Eu mesma aprendi pela dor. Então, a dor e o sofrimento, elas foram primordiais para que eu crescesse, evoluísse, trocasse de profissão, passasse para um próximo nível. Eu quero entrar aqui, tem duas pessoas que me pediram aqui para entrar ao vivo. A Beth, você quer entrar comigo ao vivo, Beth? Eu quero fazer duas perguntas para a pessoa que entrar ao vivo aqui comigo. Você quer entrar? Se você quiser entrar, diz, eu quero entrar e eu vou te chamar. Porque às vezes você pode ter colocado no botãozinho errado, e aí eu te chamar, você não querer entrar. Me fala aí, Beth, você quer entrar comigo aqui ao vivo, que eu vou fazer duas perguntas para você, você vai me responder essas perguntas e eu vou te passar alguma solução. Quem quer entrar comigo aqui ao vivo para perguntar? Vou esperar você me dizer, eu quero. Ótimo, então vou entrar aqui com a Beth. Se prepara aí, Beth, estou te chamando. Vou chamar algumas pessoas. Então, se você quer participar, você sempre diz assim, eu quero participar. Que aí, no momento propício, eu vou chamar. Oi, Beth. Oi, tudo bem, Yara? Tudo bem, Beth? Distancia um pouquinho da câmera, Tudo. Beth, para eu poder te ver. Estou só vendo seus olhos. Oi? Tá. Isso, deixa ela um pouquinho mais distante para que eu possa te ver. Beth, eu te Tá. conheço? Conhece, eu já estive com você aí, Ah, já teve? consultório. Tá, é porque eu não estou te vendo por inteiro, então eu não estou conseguindo. Isso. Aham. Ei, Beth. Tudo bem com você? Tudo bem, né? Tudo bem. No limite. No limite? Pois é. Então vamos lá. Beth, me conta uma coisa aqui. Me conta um momento de sofrimento que você evita na sua vida. Por exemplo, eu tive uma desesperança no meu relacionamento e por isso eu não quero mais saber de homem. Esse eu estou te dando um exemplo. Ou Aham. eu tenho um relacionamento muito estranho com a minha mãe ou com minha irmã, e toda vez que eu comento alguma coisa é sempre briga, então é para evitar que a gente brigue, eu prefiro não falar nada. Então eu quero que você me diga um fato que acontece que você evita para não sofrer. Fala aí para mim. Aqui, na realidade, eu acho que eu não evito. Eu quero evitar, eu quero sair de um sofrimento e não consigo, que é relação com o meu marido, né? Que, infelizmente, né, assim, é difícil. Eu estive até com você aí, é muito sofrimento. É uma coisa que eu mais quero é me libertar dele, da família dele, e não consigo, porque a família tá sempre passando a mão na cabeça, sabe? Então, o sofrimento que eu levanto com ele, deito com ele, e sofro muito, para te falar a verdade. Tive a perda da minha mãe e tudo. Então, assim, foram muita coisa em 2022, e sabe como você não vê saída para o Vamos lá. seu sofrimento? O que te impede de sair desse relacionamento? É a minha maneira de pensar, eu acho. Não, o que te impede? O que você acha? Você acha que você tem que É, superar tudo eu tenho isso e tá pena tudo dele, certo? eu tenho dó dele. Tipo assim, eu tenho dó. Eu penso, não, ele tá sozinho, porque ele não tá morando mais comigo. Ele tá sozinho, ele não vive mais comigo. Você entendeu? Porque tem uma irmã que passa a mão na cabeça, que tirou ele da gente, né? E a minha preocupação, eu tô sempre ligada, sempre preocupada. Não, ok. Deixa eu te perguntar o seguinte. Talvez nem tenha nada Preocupado, coisa preocupado. mas é um sofrimento. Vamos, vamos entender o seguinte. Não foi essa a pergunta que eu te fiz, mas ok, eu vou te fazer uma pergunta e você me diz. O Uhum. que te impede
de sair desta relação? Não, é isso Não, que eu esquece procuro. dó. Não existe dó. Você está dando desculpa para não sair dessa relação. Eu quero saber, o que te impede? Ficando nessa relação, você está feliz? Não. O que te Não, impede de sair? não sei. Aí tá. Você sabe sim. É a questão financeira? É a casa? Você trabalha? Você tem renda? O que te impede? É a família? Você tem medo do julgamento da família? Você precisa É o entender o julgamento seguinte, da família. tá? Aí, É, 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 por medo do julgamento da família, eu continuo sentindo sofrimento. Quer dizer, eu posso sofrer, as pessoas têm que ficar bem achando que eu tenho que estar no meu posto. Entende? Não faz uhum, sentido, Beth. Beth, o julgamento da família é mais importante do que a sua felicidade? não, Você não acha que está faltando só uma ação sua, não? eu Você está acho. dando sempre uma desculpa de que ela, de que a família, de que a irmã, de que não sei o quê, de que a sogra, que a doença dele. Você sempre dá essa desculpa para não sair disso. Será mesmo que você quer sair disso? Porque olha só, quando nós estamos definitivamente, quando a gente toma uma decisão sobre algo, quando a gente está definitivamente com uma decisão tomada, a gente vai. Vai vir um sofrimento inicial? Sim, mas ele é temporário. O sofrimento que você está tendo, ele está sendo permanente porque você está no mesmo erro o tempo inteiro. Então Uhum, você tem que fazer uma troca inteligente. Você já está sofrendo no que você está vivendo. Se você sair disso aí e for morar sozinha, não sei como é que é a sua situação. Se você uhum, for fazer isso, o que vai acontecer? Temporariamente, você vai ficar lá assim, ai, a família dele tá falando mal de mim, e que não sei o quê. Você vai ficar tipo, sentindo uma culpa, uma coisa assim, certo? Mas uhum, isso é momentâneo. Em algum momento isso para. Aqui você está sofrendo diariamente. É todo dia, o tempo inteiro. Você não vê motivo em ficar aqui, mas você fica arrumando motivo para continuar. Então, olha, nesse caso, você está usando o sofrimento como opção. entendi. Então, você está usando o sofrimento para dar desculpa para não sair dessa situação. E a gente faz isso, tá? Por exemplo, teve uma vez, teve relacionamento que eu fiquei que eu não amava a pessoa. E aí, quando me perguntavam, mas por que você não sai disso? Ah, porque dá trabalho, porque. Ah, porque eu inventava um monte de desculpa. E aí eu não saía. Mas eu não estava em sofrimento, porque ele tinha uma coisa muito interessante. Ele não se importava que eu fizesse as minhas coisas. Então, era como se fosse uma troca. Ele me dava uma certa liberdade e eu me mantinha dentro da relação. Mas aí chegou uma hora eu falei assim, cara, isso não me preenche mais. Peraí, ou eu decido a sair daqui, ter uma vida diferente, procurar alguma coisa que possa me realizar, que possa fazer, que faça sentido para minha vida, ou eu vou ficar a vida inteira falando, ah, tá confortável aqui. Ah, tudo bem, Uhum. tem uns momentos. Eu tenho 1% de felicidade e 99% de sofrimento. Roberta ligou que ri, Oi? ficou até de diamante. Não, Então, é porque. então, Ah, só entenda. Só finalizar aqui com você, que eu vou chamar uma outra pessoa ah, também. tá bom. O sofrimento é opcional. Então, você tem que saber o seguinte: onde você sofre menos, onde você sofre mais. Se você continuar nessa relação, você tem que encontrar meios de ser feliz nela. E não de continuar sofrendo. Uhum, Agora, se você não vê meios de ser feliz nela, você precisa procurar procurar uma ação, uma nova ação, tá? Então, uhum, eu te aconselho a fazer um levantamento, os prós e os contras. Como que eu posso fazer? Quais são os próximos passos que eu devo tomar? Porque uhum, se você continua nessa relação, você não pode reclamar. Não reclame, porque está sendo que você ainda deseja estar aí. Olha, quando uma entendi. pessoa quer, nada tira
do caminho, quando ela quer. Então, não basta só você falar assim, ah, seria bom. Não, é assim, ou você vai ou você não vai. Mas se você ainda quiser ficar aí, você tem que entender o seguinte. Então arruma uma forma de ser feliz aí. Se você não sente que tenha forças para sair. Então, dê um jeito que isso se torne uma coisa pelo menos mais agradável, mais legal. Tá bom, minha querida? Ok. Tá bom. Obrigada. Nada, meu bem. Você consegue sair daí? Você consegue sair? Eu não sei como é que Contigo. sai, não. Você tenta sair para mim, por favor. Tá bom. Obrigada. Tá Nada, boa, meu Nuri? amor. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Então, aqui só voltando aqui com a live, enquanto a Beth... Eu não sei como é que faz aqui não, Beth. Eu não sei como é que faz. Ensina pra Beth aí, pessoal. Eu não sei como é que faz para sair, para um convidado sair. Quem tá com vontade de entrar aqui? Quem tá passando por uma situação parecida com a da Beth? Fala aí para mim. Alguém tá passando por uma situação parecida com a da Beth? Beth, sai do Instagram para ver se você consegue sair da live. Oi, Beth? Isso. Ótimo. Quem quer entrar aqui comigo? Teve uma outra pessoa que queria entrar aqui comigo. Quem quer entrar? Fala eu que eu chamo aqui. Quem está passando por uma situação parecida com a da Beth? Às vezes não está dentro de uma relação, mas está dentro de um trabalho que não suporta, está dentro de uma convivência com uma amizade ou com um vizinho que não suporta. Me fala aí, qual tipo de sofrimento você está passando agora que eu quero te ajudar? Fala aí para mim. Quem quer vir comigo aqui ao vivo? Quem quer? Ninguém quer? Enquanto vocês vão pensando em se querem, eu vou fazendo alguns fechamentos aqui. O sofrimento, ele meio que padronizou, sabe? No mundo atual. As pessoas hoje sofrem praticamente pelas mesmas coisas, a grande maioria. E eu sinto isso aqui dentro do consultório. É meio que padrão sofrer por ansiedade, é meio que padrão sofrer por depressão, é meio que padrão sofrer por a minha vida não estar conseguindo atingir um patamar que eu gostaria. Hoje, o sofrimento e o padrão, né, desse sofrimento, ele é muito igual. Ele é muito parecido. Então, essa padronização do sofrimento, ele precisa... qual que é a palavra? Não é dissociar. Nós precisamos rever este padrão. É essa a palavra. Nós precisamos rever esse padrão. Porque antes as doenças eram outras. Hoje as doenças são muito parecidas. Para onde nós estamos indo? Para onde a rede social está nos levando? Para onde esse mundo mais fácil, onde tem tudo à mão, está nos levando? Para onde esse querer ter é muito mais importante do que querer ser? Onde que nós estamos errando? Por que o padrão de sofrimento hoje está muito parecido? Por que hoje nós não pensamos duas vezes em cancelar alguém? Porque hoje nós não pensamos em duas vezes em trair alguém? Onde nós estamos num universo de relações voláteis. E essas relações não têm a ver só com relações românticas. Não. São relações nossas com as pessoas, com o mundo. Nós estamos indo por um caminho que está muito complicado. Ninguém se desenvolve sem reforma íntima. Ninguém. Ninguém sofre menos se não entende que a vida é o que é. Que eu tô aqui para enfrentar. Ninguém sofre menos se não rever onde erra.
Ninguém vive se não se arriscar. Você está na aventura da vida. Você está aqui nesse jogo da vida, nessa aventura da vida, em morrer de medo, em viver. Aí a gente fala assim, fulano morreu, nossa, mas coitado, tinha tanta coisa para ele viver. Será que você está falando dele ou você está falando de você? Eu fico aqui pensando, será que você está falando dele ou de você? Será que quando uma pessoa morre, você fala, você se conecta com aquela perda, né? Com aquela... Ontem essa pessoa estava aqui, hoje ela já não está mais. Às vezes ela também não estava no mesmo dia. Estava e deixou de estar no mesmo dia que ela faleceu naquele dia. E às vezes foi por acidente, às vezes foi por uma doença, às vezes foi por um assalto. E aí a gente, no enterro, no velório dessa pessoa, a gente chega e diz, nossa, essa pessoa foi embora tão cedo. Nossa, essa pessoa tinha tanta coisa para viver, estava na flor da idade. Aí agora eu faço uma pergunta para você. Você está vivo e tem medo de morrer? Você está vivo, não se arrisca? Você está vivo, tem oportunidade de crescer, viver, experienciar, desbravar, errar e acertar, realizar, desenvolver, botar seus dons aí para o mundo e aí está levando uma morte muito pior do que aquela lá no cemitério. Porque você está em morte em vida. Esta é a pior morte, é a morte em vida. É aquela que você está aqui podendo fazer tudo e escolhe não fazer porque tem medinho de sofrer. E isso que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês passem por uma reflexão muito profunda. Porque você não sabe quais vão ser os seus 5 minutos de vida. Você não sabe. E aí, não vive? Então, será que na hora que eu estou no enterro de alguém, ou na hora que eu perco alguém, será que eu devo falar isso para ele? Ou devo olhar para a minha vida e dizer, onde eu estou? Eu estou morta em vida ou eu estou vivendo? Porque você não está num lugar muito diferente daquela pessoa. Porque a zona de conforto é morte. Na zona de conforto você não conquista nada. Na zona de conforto você tem uma vida mediana. Na zona de conforto você leva uma vida morna. Onde você escolhe dar menos de si, o pior de si, ou o mais ou menos de si. É sério. A gente precisa rever nossos conceitos. Olhar pra gente. Nós estamos vivos, estamos aqui. Podemos errar, podemos acertar. Vai sofrer, passa por cima disso. Olha para isso com enfrentamento. Olha para o sofrimento e fala assim, cara, você me pegou. Deixa eu aqui curtir você um pouquinho. Faz uma análise daquilo que está te fazendo sofrer. Faça uma análise daquilo que está te fazendo sofrer. Veja o que você pode fazer diferente para que aquilo, em algum momento, não tenha o mesmo impacto. Cabe a você fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Então, se você está doente, responsabilidade sua. Se você está triste, se você está frustrado, responsabilidade sua. Se você está na zona de conforto, responsabilidade sua. Você está num relacionamento horrível, responsabilidade sua. Qual é o seu movimento
jeito nisso aí? Vai esperar que o outro tome iniciativa? Ou você vai ser o autor da sua vida e vai lá e faz? Todos vocês que estão aqui na live, todos vocês, vão lá no primeiro link na minha bio. Primeiro link. No dia 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, eu vou dar 3 aulas gratuitas. Para você participar dela, não vai ser por aqui. Para você participar dela, você tem que ir lá se inscrever. Você vai cair num grupo. Esse grupo, só eu ou a administradora é que vai falar. Ninguém mais fala. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem. Lá é só para aviso. Vou avisar quando sai a primeira aula, quando sai a segunda aula, quando sai a terceira aula. Vou disponibilizar o link lá no grupo. E também vou fornecer material das aulas lá no grupo. Então, tudo que eu tiver que passar sobre o evento vai ser no grupo. Então, entra lá, não paga nada. Entra lá, se inscreva, deixa seu e-mail. Você vai cair num grupo onde eu vou te avisar de tudo que eu vou fazer. E vou te falar, as aulas estão... Eu estou preparando essas aulas. As aulas estão fantásticas. Você não vai sair dela a mesma pessoa. Não vai. E eu te prometo. Você, no mínimo, vai sair dela destravado de algumas coisas que você está travado. Ou nem pensava que seria aquilo. Então, vão ser 3 aulas. E eu vou comunicando aí também no Instagram. Mas já vai lá, já garante que você vai estar nesse evento, porque ele não vai ser pelo Instagram. Então, você vai receber o link para assistir a aula. Tá? Então, eu peço para vocês irem lá. Então, vamos continuar aqui. Nós aprendemos a superar quando nós enfrentamos os nossos medos, o nosso sofrimento, como que isso fazendo parte de nós. Então, eu tenho que olhar para isso. Eu posso sentir, mas lembre-se, o sofrimento é algo que passa. O sofrimento é algo, o sentimento é algo que passa. Ele vem e vai. Então, cuidado com as decisões que você toma baseados nesses sentimentos que um dia vão embora. Cuidado com as decisões definitivas para sentimentos temporários. Quando eu estou com muita raiva, com muita ira, eu acabo tomando decisões definitivas baseado no que eu penso, na ideia do que possa ser aquele problema. E muitas vezes, nós colocamos uma carga a mais sobre aquilo que foi. Aí eu volto para aquela comparação de fato e significado. O fato não é o significado. Muitas vezes eu sofro porque eu signifiquei uma coisa. Fato, significado. Eu sofro, fico aqui no significado, porque eu signifiquei, botei um significado, interpretei o fato e o meu sofrimento vem disso, do significado que dou aqui. Então, eu vou explicar isso de outras formas, dando outros exemplos na aula e vou desmistificar um monte de coisa. Então, as aulas estão imperdíveis. E eu fiz questão de colocar muitas coisas que eu não dei aqui. E coisas também que eu dei, que tem dentro do meu treinamento e que eu nunca dei aqui. Então, você já vai sair da primeira, da segunda e da terceira aula, eu vou revelar uma chave em cada aula. Você vai sair dessas aulas já com alguma postura, com uma postura e uma visão diferente.
onde você vai poder atuar na sua vida com aquela dica, com aquela recomendação. O link está disponível na bio. Então, tem a minha bio ali onde está a descrição de quem eu sou ali. Tem um linkzinho, você vai clicar ali. Aí você vai cair num estambinho. Ali vai ter vários links. É o primeiro de todos. Eu coloquei o primeiro de todos. Está escrito Destravando o Sofrimento. Você clica lá, faz a inscrição. Não paga para fazer a inscrição. Você vai assistir às aulas. Para assistir, você tem que ter um link, tá? Porque esse link vai ser passado lá. Por aqui não tem como passar esse link nas aulas, tá? Exatamente por isso que eu abri esse grupo. Pessoas que já estão em outros grupos meus, passem para este grupo, porque este grupo é que vai ser do evento, tá bom? Combinado assim? Para fechar toda essa coisa. Alguém mais quer entrar ao vivo aqui comigo para falar de alguma coisa que evitou, de algum sofrimento que evitou, alguma ajuda que você quer que agora, dali uma, dali duas e dali três. Quem tiver a fim de entrar online aqui comigo, eu vou ajudar essa pessoa a clarear um pouco sobre o que de repente está incomodando ela. Vamos lá. Mas ninguém... Vocês têm medo de entrar ao vivo, é? É isso mesmo? Gente, às vezes a sua história, às vezes a sua dificuldade é a dificuldade de muitos. Nós somos seres muito parecidos. Quem está a fim de entrar aqui ao vivo comigo? Só falar que eu entro aqui. Dali uma, dali duas, dali três. Ninguém? Vou aguardar um pouquinho. Então, vou fazer um fechamento antes de entrar alguma outra pessoa que queira. O tema da live de hoje foi: por que eu vivo evitando sofrimento? Então, nós temos que estar atentos que nós não temos que evitar o sofrimento. Nós temos que passar muitas vezes por ele para que aprendamos. Mas como nós vamos aprender? A gente tem que aprender com aquilo que não foi legal, com aquilo que me prejudicou, com aquela postura de vida ou com algum fato que eu preciso resolver. Eu preciso entrar em contato com ele, não evitar. Evitar não resolve o problema. Você está simplesmente adiando um problema. Então, evitar o sofrimento, você só está adiando, você está jogando ele para frente. Ele não sana desta forma. Ele só sana quando eu olho para o fato e consigo entender e aceitar este fato, entendendo o que está por detrás dele. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Muitas vezes eu não consegui olhar minhas coisas sozinho. Se eu não tivesse tido ajuda, eu estaria rodando assim, igual o cachorro atrás do rabo. Por quê? Porque eu não tenho ferramenta. Entende? Muitas vezes a gente não consegue sozinho porque a gente não tem ferramenta. Como se faz necessário sair do sofrimento? Como? Ajuda. É conhecendo a você, mas o outro é capaz de olhar para você num ângulo e em situações que você jamais imaginaria. Aquilo muitas vezes cessa o sofrimento. Olha só que interessante. E quando você entende isso, você já não sofre mais por isso. Porque você já entendeu. Então você fala assim, mas tem como não sofrer? Não. Tem como diminuir ou tem como não sofrer pelas mesmas coisas. Seus sofrimentos podem vir outras coisas e eu posso olhar aquilo de uma forma diferente. São pouquíssimas coisas nessa vida que me faz pensar com sofrimento. Pouquíssimas coisas. Porque eu já aprendi tanto sobre isso que eu já olho para aquilo ali que já não me faz mais sofrer, não. Eu sinto aquele impacto ali naquele momento, fico ali comigo um pouco, converso comigo. Mas para isso, eu preciso saber um monte de coisas sobre mim. Porque muitas vezes nós não sabemos a origem, o porquê que eu desencadeio isso, o porquê que eu aceito tudo, o porquê que eu me sinto abandonado, rejeitado, culpado, impotente. E eu vou te falar, se nós não passarmos por reforma íntima, nós vamos sempre rodar. Essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma live, foi com a Carla Fernandes.
Lá, nós falamos a importância, o poder do autoconhecimento, principalmente na vida profissional. Mas só frisando essa parte aqui, o poder do autoconhecimento, ele reflete em todas as áreas da sua vida. Porque quando você conhece sobre si, você ganha poder. Quando você conhece sobre si, você se inteira sobre si, quando você se inteira sobre si, você dá menos importância aos achismos dos outros. Você não se define pelos seus erros. Você não se define pelo que os outros pensam de você. Mas você não sabe fazer isso. E é por isso que existem profissionais para isso. Enfim, aqui finalizando. Então, mais ninguém quer entrar ao vivo aqui comigo. Que pena, que eu queria que mais uma pessoa entrasse. Primeiramente, que queria agradecer a vocês, né? Sempre a participação, assim, peso de vocês. Grata demais por vocês estarem aqui e participando e comentando. Esta live vai ficar gravada apenas por uma semana. Então, quando chegar a semana que vem, essa live sai do ar e ela vai para um canal de assinatura, junto com todas as lives que eu fiz até hoje. E esta live, se você sentiu que ela se conectou a você, que você pode pegar alguma coisa dela, reassista. Inclusive, indique ela para alguns familiares, alguns amigos. Você assistiu a live da Yara ontem? Ela falou sobre isso daqui e seria interessante você escutar. Passa para frente. É desta forma que a gente ajuda o outro. A gente ajuda o outro quando a gente passa para frente. Né? Quantas vezes você passou alguma coisa para frente que foi bom para aquela pessoa e aquela pessoa te agradeceu? Então, vamos fazer essa gentileza. Você teve o benefício de ter algumas informações que muita gente não está tendo. Então, passe essa live para outra pessoa, tá bom? Na próxima semana, nós vamos dar continuidade, mas eu vou falar sobre o sofrimento, mas em outra área. Tá? Eu sempre vou entrar com algum assunto que tem a ver com o sofrimento, que nós estamos no mês que a gente quer trabalhar o sofrimento em todos os níveis, em todos os graus. Boa noite para as pessoas que entraram agora. Essa live vai ficar gravada. Escute-a quando você estiver fazendo comida, escute-a quando você estiver no trânsito. Escute essa live e passe ela para as pessoas que você mais ama. Um grande beijo e vá lá no meu link, na bio, e se inscreva para o evento gratuito. Estou contando com vocês lá. Tchau, tchau, gente.